Cocre apresenta 50 mais 1, a marca do tempo das conquistas, realizações, desafios e das atitudes que contribuem para que o outro se torne melhor. Apresentação: Cristiane Teixeira. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 50 mais 1, com o objetivo de levar o melhor conteúdo para você. E hoje eu estou com um convidado aqui que é uma excelência no assunto. Já vou falar para vocês, mas antes de mais nada, eu quero agradecer à cooperativa Cocre, que nos apoia com essa ação de compartilhar conteúdos e profissionais extremamente diferenciados para estar aqui compartilhando com você aprendizado, conhecimento, cultura e motivando todo mundo a ser uma pessoa melhor. Bem, hoje o tema é um assunto realmente pesado, é um assunto que ainda é um assunto de muito tabu na sociedade. As pessoas não gostam de se haver um pouco com essa dificuldade, com essa tristeza, mas o tema é prevenção, o drama do suicídio. Gente, a pandemia criou angústias e situações extremamente difíceis que levaram as pessoas ao extremo limite emocional. A falta de perspectiva de futuro, o desemprego, são várias consequências que, quando eles não são acolhidos e compreendidos da forma correta, levam a pessoa a idealizar esse tipo de atitude, de ato. Eu estou aqui com um fera desse assunto, ele se aprofunda. Muito bem-vindo, doutor Sérgio Santos. Ele é psicólogo, doutor em educação, especialista em prevenção e pós-venção de suicídio. E para chancelar com chave de ouro, é presidente do Rotary Clube Piracicaba, Luiz de Queiroz, pelo 2º ano consecutivo. Quer dizer, o cara é bom mesmo. Tem, né, uns valores de humanização, de se preocupar com o próximo. É uma honra recebê-lo aqui, doutor Sérgio. Muito bem-vindo. Vamos assim, o assunto é sério, mas vamos tentar dar uma leveza, né, e compartilhar ensinamentos aí que a gente pode evitar, porque é muito, muito triste o que está acontecendo, né, com as pessoas no nosso planeta, né, tá todo mundo adoecendo, e você tem uma missão incrível, né, que é nos auxiliar a ajudar o próximo, enxergar, porque às vezes está dentro de casa, dentro da família, a gente não está enxergando, ou às vezes a gente escuta uma pessoa famosa que faz e não entende como é que ela pode estar, mas tinha tudo, como é que é isso? Então, assim, hoje o palco é seu, muito bem-vindo. Gratidão pelo carinho, gratidão pela acolhida, né? Gratidão pelas palavras muito mais que generosas, viu? Fico muito feliz em estar aqui. Obrigada. É um momento ímpar pra gente. Nós já estamos em outubro, né? E é uma marca importante, porque a gente tem falado, né, nos últimos anos, né, sobre prevenção do suicídio, mas principalmente em setembro. E quando a gente vem em outubro falar isso, é uma marca importantíssima, porque esse cuidado, né, conosco, com os outros, tem que ser o ano todo e não apenas em setembro. Exato. A gente levanta uma bandeira, mas o assunto não pode parar. De modo algum. Perfeito. Gratidão. Bem, doutor Sérgio, aqui eu apresentei falando que você é especialista em prevenção e pós-venção de suicídio. É uma palavra nova. Vamos esclarecer para as pessoas se situarem o que é pós-venção. A pós-venção é toda atitude ou todo o trabalho que é feito após um ato suicida. Por exemplo, uma escola, ela tem um aluno que cometeu, né, ou que chegou ao suicídio, ela tem que, certamente esse suicídio, nós temos trabalhos que impactam, diz que o impacto de um suicídio é de mais ou menos 132 pessoas. Mas no impacto da pessoa chegar a pensar e fazer a mesma coisa? Não. De provocar isso? De causar dor, tristeza, porque um dos pontos, o suicídio, ele é um fenômeno muito complexo, muito multifacetado, então a sua compreensão também é muito ampla. E um dos pontos que a gente tem é que às vezes as pessoas podem entender que o suicida resolve o problema dele, mas deixa alguns problemas para os outros. Por exemplo, uma mãe ou pai que diz, mas eu não vi os sinais. Eu não percebi. Ou vai perceber os sinais depois que o ato ocorreu. Então, a pós-venção do suicídio é todo o trabalho então, que é feito depois desse ato suicida.
para que as pessoas possam tentar assimilar isso que aconteceu. Entendi, bacana. Conta pra gente, acredito que os números estão bem fresquinhos em relação aos reflexos da pandemia. Aumentaram-se os números de suicídio. Como é que estamos hoje? No mundo, o suicídio durante a pandemia não aumentou. As taxas ficaram estáveis, né? Durante a pandemia. Mas que já não são taxas boas, né? Não são. Nós tínhamos até 2019 uma taxa aí de 800 mil pessoas por ano. Essa taxa nos últimos 2 anos diminuiu para 700 mil. Então nós podemos colocar que há globalmente uma diminuição no suicídio. Por quê? Porque os governos ficaram cada vez mais atentos com políticas. Por exemplo, na Rússia, taxação da vodka. Né? Taxação do imposto cada vez mais, diminuindo o acesso a bebidas alcoólicas. Diminuindo o acesso, por exemplo, no Japão, a pesticidas, diminuindo o acesso às armas, né? Que é uma combinação terrível, né? Alguém que está em desespero, que abusa do álcool, né? Abusa do álcool. Então, houve essa movimentação. Sim, no mundo. Então, nós diminuímos, né? Cerca de 38% do suicídio. Entretanto, nas Américas, na contramão desse movimento, nós temos um aumento de 17%. Por quê, doutor Sérgio? Então, justamente porque talvez esses cuidados... Aqui não houveram. Não, de modo algum. Tá. A gente vê até o oposto disso. Provocando... A gente vê na TV aberta, em todo lugar, você vê dissipando ódio, né? Exatamente, né? E assim, cada vez mais, né? As soluções. Bebe que passa. Trabalha que passa. Né? Então, não é assim que funciona. Porque falando em solução, pegando esse gancho, qual é a solução? Tem solução? Não. Historicamente, em todas as sociedades nós tivemos suicídio. Em todas. O suicídio é um ato humano, às vezes, uma decisão definitiva para um mal que seja passageiro. Né? O suicídio está relacionado, né, a uma dor psíquica, ao psychic, né? Uma dor da alma, se preferirem. A uma dor da alma e também a uma constrição cognitiva. Ou seja, toda aquela possibilidade que a gente tem, né, no universo, né, de ser quem nós quisermos, entre aspas, a partir de algumas escolhas ele vai se fechando. Na questão do suicida, essas possibilidades de ser e estar no mundo vão se fechando cada vez mais até ele ter aquela visão em túnel, no qual o suicídio aparece como a única saída para os problemas que ele está enfrentando. Então... é daí que vem. Então, nesse sentido, a gente falar que a gente vai erradicar, que a gente vai acabar com o suicídio, não. Mas... o suicídio, ele sempre é um processo químico ou ele é um processo de fator externo? Ou os dois ou não Cris, mas no fundo tem um processo químico. Os dois. Por quê? Olha só, cada caso é um caso. Por exemplo, quando a gente estava falando há pouco, né? A gente não vai acabar. O nosso trabalho não é... Às vezes chega um paciente numa crise muito aguda, ele diz, eu vou me matar, faça você o que quiser. Eu, assim, com aquela minha sutileza, né? Falo, a vida é sua. Eu não estou aqui para te impedir de se matar. A questão é que, caso você queira, eu vou te acompanhar nesse processo. Né? Porque aí tudo. As boas relações, você sabe, partem do respeito. Entendi. Não adianta querer dizer não, ou frases... Pelo amor de Deus, não faça isso. Ou aquelas frases muito vazias que a gente encontra. Você tem valor pela vida, a vida é bonita. Isso aí não serve. Vai queimar no fogo do inferno. Isso, não serve. Tudo muito abstrato. Né? Isso. Como é que você vai falar, por exemplo, de Deus para um pai que acabou de perder um filho por suicídio? Às vezes, né, dependendo da história dele, legal. Às vezes, não dá. Não consegue. Ou às vezes, quando uma pessoa está numa crise suicida, e às vezes chega alguém e diz, isso é falta de Deus. Eu até costumo, assim, ficar um pé atrás, né? Mas a gente diz o seguinte, viu? Se você foi educado na religião cristã, você sabe que a gente tem 2 preceitos. Deus é onisciente e onipresente. Então, ali não tem falta de Deus. Talvez tenha uma dificuldade para experimentar o divino. Né? Então, quando eu falo isso para a pessoa, olha, eu estou aqui para te acompanhar e não evitar,
né, o seu suicídio, é justamente para dizer: eu respeito o seu movimento, mas eu não gostaria, e aqui é o meu papel, é que você tirasse a sua vida num momento de desespero. Num momento, por exemplo, em que você está num estado depressivo muito forte, que você não elaborou um luto direito, que você está passando por dificuldades financeiras que no momento parecem insolúveis. É isso que a gente vai tentar evitar no trabalho. Então, esse é o ponto. Então, não é essa ideia de uma campanha para erradicar o suicídio no mundo, mas sim para que as pessoas estejam mais inteiras, ou, entre aspas, dentro de si, estejam na sua vida. Interessante esse processo. Eu nunca imaginei que um profissional lidasse da forma inteligente como você compartilhou aqui com a gente. Gratidão pelo inteligente. Não, porque realmente, né? Se a pessoa quer... Eu estava lendo na matéria, me corrija se foi isso que eu entendi certo, que a pessoa, em média, faz 20 tentativas até ela chegar a vez que ela consolide. Às vezes ela tenta, em média, 20 vezes, com ações suicidas próximas. Procede isso? As pessoas vão tendo atitudes, vão tentando... Às vezes não. Essa é uma estatística que diz que para cada suicídio nós temos 20 tentativas. Tá. Né? Para cada ato suicida. Não é a pessoa em si. Isso, não. Entendi. Porque 20 tentaram e acabaram não consumando, mas uma consegue do 20. Isso, consumar. infelizmente. Então, quando a gente joga aqui no Brasil uma estimativa de 35 suicídios por dia, né? Nós jogamos então uma estimativa de 700 tentativas. É claro que muitas das vezes, Cris, as pessoas dão sinais. As pessoas mostram algumas coisas. O quê? Conta pra gente um pouco, porque as pessoas que estão vindo, às vezes eu não tenho ideia, né, dos sinais. Eu imagino quantas pessoas também, porque a vida corre muito, os pais hoje não olham, né, não tem mais tempo de almoçar, de jantar, e quando tem, pega o celular, mudou tudo. Isso. A vida da gente mudou demais. Eu posso dizer que eu não sei mais de nada. Que bom. A vulnerabilidade é uma capacidade necessária para estar com o outro. Se eu estiver aqui com você julgando te conhecer, né, julgando, você trouxe traços aqui, então eu sei quem é Cristiane, não vai funcionar. Porque o diálogo, né? E se a gente entender um processo terapêutico como aquela cura que acontece através da palavra, né, essa palavra precisa circular, tanto aqui quanto lá. Né? Então, se eu não estiver num ponto de vulnerabilidade para te escutar, para me despir dos meus preconceitos ou do meu ego inflado, né, que estudou, não sei o quê, não vai haver esse processo de cura. Né? Cura entendendo você entrar em contato com aquilo que te causa sofrimento. Né? Esse é um ponto importante. Você falou do celular. A gente pode imaginar algo assim, uma analogia, né, para entender um pouco os sinais. Por que o celular acaba a bateria? Porque a gente usa ele, está usando ele, a bateria vai acabando. Quando a bateria está acabando, né, por exemplo, no iPhone, a gente chegou nos 20%, ele entra numa redução no modo de economia. Nesse modo de economia, o que acontece? Ele não atualiza mais e-mails, ele diminui o brilho da tela, ele deixa de fazer um monte de atualizações, ele diminui o modo dele estar na nossa vida, né? Vamos colocar assim. Uma pessoa em sofrimento, para a gente entender, por exemplo, um processo de depressão, acontece assim. Sinais. Acontece mais ou menos isso. Porque a pessoa, ela vai num processo depressivo, é como se ela entrasse nesse modo de bateria acabando. Depressão, sem pressão. Aí a vida vai perdendo brilho. Ela que gostava de lasanha já não gosta mais. Gostava de sair com os amigos, já não sai mais. Gostava de ler, já não lê mais. É como se fosse desligando para economizar a bateria. Sim. Sabe? É como se fosse um recurso da vida para continuar vivo. Né? Então, esses sinais assim, da pessoa começar a perder o gosto pela vida é um dos, assim... Uma das características... principais, assim, grosso modo, para a gente começar a entender. Né? E eu vi uma característica que eu achei interessante. O que é riso desmotivado? Nossa! Vamos começar pelo mais simples. Lembra da música do Frejá, Amor para Recomeçar? Sei. Desejo que você tenha quem amar. Nessa música ele fala assim, ó,
quando você fica triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você saiba que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Né? Então, assim, as pessoas que riem de tudo, são pessoas que muitas das vezes não querem entrar em contato com alguma coisa. Você certamente, às vezes, já fez palestras e às vezes viu que alguma pessoa riu, fez isso, virou. É para não entrar em contato. Para não entrar em contato com alguma coisa. Então, a gente pode pegar aqui do mais simples. Já esse riso, ele é semelhante, não é isso, porque o personagem lá ele tem uma epilepsia, né? Que é o caso do Coringa, do Joaquin Phoenix. Sim. Que ele ri, né? Demais. Quando ele tá desesperado, ele tá com medo, ele ri demais. Suicidou? Não. Depressão? O Coringa? Não, esse foi o Heath Ledger. Que foi no Batman Dark Knight. Esse sim, esse tem um histórico aí de suicídio. De suicídio, Então esse tem. Mas o Joaquin Phoenix não. Tá. Né? O que a gente encontra, então, nesse riso desmedido... lembra que você perguntou agora, as causas físicas... Sim, de sinais. Isso, de sinais. Essa é o riso desmedido é um afeto pseudobulbar. Tem uma lesão, por exemplo, um AVC ou um traumatismo craniano, uma lesão, por exemplo, no lóbulo frontal, no cerebelo, ou lá no bulbo raquidiano, ou no meio do cérebro, onde a gente tem ali o sistema límbico, né, que são o sistema das emoções. Então, a pessoa vai rir demais, a pessoa vai chorar demais. E muitas pessoas, cerca de 30% a 35% de pessoas num quadro depressivo grave, desenvolvem isso. Né? Aí choram demais. O chorar demais. E o riso desmotivado? O riso desmotivado também é característico disso, né? Mas uma pessoa depressiva nem sempre vai ter o riso, né? A gente pode pegar, então, se não quer ir para depressão, vamos pegar um transtorno bipolar. Tá. Transtorno bipolar. Você tem o transtorno bipolar tipo 1, né? Que é aquelas oscilações entre mania e depressão, mas você tem também, por exemplo, o tipo 2, que é uma hipomania. A pessoa não fica tão alegre assim, né? Então, por exemplo, num tipo 1, você pode ter algo também... Entendi. Só que aí a gente já está falando num quadro de comorbidade. Né? Entendi, então, que já não é a atitude em si. Isso, mas assim, pro riso seria isso. Temos tratamentos para isso, novos e assim, alguma dinâmica? Não, é difícil. Ou não, cada caso é um caso extremamente individualizado? Cada caso é um caso. Por exemplo, é que o bipolar, né? Virou, você é bipolar. Mas... E todo mundo é psicopata. Isso. E aí, só que assim, são quadros de... Ficou assim, né? As pessoas estão meio... Parece que tá todo mundo meio doido. Não é psicopata, é bipolar. Bipolar é psicopata. Só que esses diagnósticos precisos, até acertar a medicação, às vezes você tem um período aí de 6 a 10 anos. Olha só. Não e assim, trabalhando psiquiatria e psicologia juntos, né? É claro que nós temos aí novas pesquisas, né? Principalmente com a cultura psicodélica, né? Com a sagrada medicina, por exemplo, com a ayahuasca. Só que nós não temos grandes avanços nesses tratamentos. Por quê? Porque também parte do suicídio, ele é uma questão existencial. Ele vem sendo cultivado no coração. Lembra que você perguntou dos sinais e tal? É algo desde a Idade Média, a gente já tinha isso, né? Tem um autor que diz assim, o inferno existe e ele está dentro do coração do homem. E aí depois o Albert Camus, que no meio aqui veio o Durkheim, né? Falando que é um problema social, suicídio por anomia, e de repente a gente encontra, né, o Camus, que vai dizer que o suicídio, para além das influências sociais, ele é algo cultivado no coração do homem, que aos poucos vai crescendo, e aí chega nesse ato. Então, quando a gente fala de um ato suicida, a gente está falando justamente da ponta do iceberg. Antes já vem muita coisa. Muita coisa. E essa muita coisa... Eu percebo que não tem idade, né? Porque às vezes a gente pensa que para uma pessoa assim, ter muitos problemas, ela precisa ser uma pessoa adulta. E eu vivenciei 2 situações de comentários de pessoas, uma adolescente e uma mais velha, 50, 40 e pouco mais, que eu já escutei falar, eu não acho graça na vida, eu acho a vida um saco. Né? Então, de um jovem que não acha graça na vida, que realmente está num processo de depressão, de pensar, ter esses pensamentos, e de um adulto que fala, eu realmente não acho graça
já não está indo para o caminho, mas eu escutei. Quando você escuta, por exemplo, eu, que não sou uma profissional do assunto, eu escuto alguém me falar uma frase dessa, né? Como que a gente conduz e como que a gente orienta, né, as pessoas que estão próximas dessas pessoas? Porque às vezes essa pessoa não sente vontade de falar para a família, mas fala para um amigo, Isso. né? Isso. Mas como que a gente pode ajudar? Então, eu sempre falo de uma tríade, que é escutar, acolher e transformar. Nesse meio você coloca um A maiúsculo para ficar um transformar. Né? Essa questão do amor. O amor a gente pode entendê-lo como relação de cuidado. A melhor maneira da gente ajudar alguém é estabelecendo uma relação de cuidado, né, com ela. Quando a gente vê um relato como esse, uma fala como essa, pode ser algo assim, cotidiano. Assim como falar sobre suicídio, qualquer um pode falar. Por exemplo, que bom que eu morresse. Ou um adolescente que, por exemplo, não está em conflito um pouco com a sua sexualidade. Ele não sabe se ele vai seguir, né, o padrão ali que ele... É porque a sociedade pressiona muito, né? Isso. E aí, de repente, isso é um conflito maior ainda. Se já era para ele, para os pais ainda é maior. Aí, de repente, ele olha assim, né? Nossa, talvez se eu morresse, os meus pais, esse sofrimento acabaria. Né? Às vezes vem isso aí. Aí depois a gente vai ver que pensar, então, no suicídio é uma coisa. A ideação suicida é uma coisa. O planejamento suicida é outra, né? Que depois a gente pode talvez falar sobre isso. Mas voltando à sua pergunta, quando a gente olha para esse acolhimento, né, para essa ideia de acolher essa pessoa em sofrimento, é estar com ela de modo empático e não simpático, né? A diferença é que o simpático sempre tem uma receitinha ou algo positivo para dizer, né? Tipo, nossa, você perdeu um braço, que bom, agora você vai poder comprar carro com desconto, né? Sabe, coisa desse tipo. Né? Bem por aí. Bem não por é aí, essa né? questão, não, né? Não é essa a questão. É escutar o sofrimento do outro. E quando a gente escuta, é importante a gente ver o que está acontecendo no dia a dia dele. Por exemplo, quando a gente sabe que tem componentes bioquímicos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala num quadro depressivo, uma pessoa que não vê prazer, que não vê graça na vida, o que a gente tem? Talvez a gente tenha um déficit de algum neurotransmissor. Ocitocina, serotonina, que a gente pode conseguir, por exemplo, com uma atividade física ou com a gratidão. Isso que a gente fala de solidariedade, se eu falei agora de amor, o amor... ele só é amor quando ele transborda em alguém. Por quê? Porque o amor tem uma relação com a doação. Você só doa aquilo que não vai te fazer falta. E aquilo que não vai te fazer falta é aquilo que transborda em você. Então, porque senão Olha que interessante, gostei. Porque senão é medo. Isso é legal pra gente analisar, observar, né? Imagina só. Cristiane, poxa, eu te pedi tal coisa e você não vai me dar? Nossa, sendo que 2 anos atrás eu te dei isso. Mas ele transborda naquilo, né? Então, mas espera aí, mas se eu doei, por que eu tô querendo de volta? Então, aquilo não foi amor. Aquilo foi investimento. Né? E aí, agora você pega os relacionamentos, você imagina para onde isso vai, né? Para esse campo. Mas olha só, essa importância da gratidão, né? A gente tem vários estudos que o ser grato produz no nosso organismo, né, vários neurotransmissores de bem-estar. Então, esse é um modo. Escutar, acolher e ajudar essa pessoa, talvez, a olhar, né, perceber se ele está se amando, né? Se amando. Tratar as pessoas que estão em volta também, né, doutor Sérgio? Porque às vezes você está lá com o adolescente, indo na linha do adolescente agora, você está lá com o adolescente, tratando ele para evitar. Mas e a sua família, né? Onde entra? Porque o que eu sinto que há uma resistência muito grande por parte dos pais de aceitar, primeiro, que o filho está com problema. Segundo, aonde que eu tenho participação nisso? Deve ser bem complexo. Claro, porque às vezes alguns pais utilizam os filhos para o seu narcisismo, né? O meu filho passou na UEL. Mas o meu passou na USP. O meu filho não sei o quê. Mas o meu filho não sei o quê. Às vezes os filhos viram um brinquedo. Então, ter um filho doente em casa, né? Ou, como a gente falou aí, com um outro direcionamento para a sua sexualidade, é uma vergonha, é um problema. Então, é daí que também que vem essa questão desse preconceito que a gente tem com a saúde mental. Meu filho indo no psiquiatra? Meu filho indo no psicólogo? Isso é coisa para louco. E eu não quero um filho louco. Né?
Então, é claro que a gente tem uma carga como essa aí, né? Mas também a gente tem a complexidade da responsabilidade de ser pai ou ser mãe. Né? Não é fácil. Imagina. Não é nem um pouquinho fácil, né? E lembra que eu falei agora há pouco, escutar, acolher e transformar. A gente vive também numa sociedade de burnout, né? A gente tem cada vez mais burnout lá em cima, né? E olha, desafio. Isso, me permita um ponto. Esse final de semana eu assisti aquela série o Round Six. Então, li hoje. Eu quero assistir. Você assistiu, Vitor, também? É boa mesmo? Diz que foi campeã de audiência mundial, tá? Exato. Analisar o comportamento do outro, que o outro aposta no dinheiro e o outro vai lá na competição e acaba chutando o outro por conta do agora. Olha o spoiler, Vitor. Eu não assisti ainda. Olha lá. Mas, Então, o outro também na parte do estudo do eu não vou dar muito spoiler, mas assim, se a gente pegar o segundo... Qual é o nome do segundo episódio? Inferno. Inferno é... Lembra que agora há pouco a gente falou daquele autor que diz, olha, existe o inferno sim, e ele está no coração do homem. Sabe o que acontece nesse episódio, nesse segundo episódio? Sem dar muito spoiler. As pessoas vão para casa. As pessoas voltam para a vida cotidiana delas. Isso é o inferno. Esse é o inferno. Né? E olha, quando a gente pega Lulu Santos, a gente não precisa de muita história, a gente pega Lulu Santos com a música A Cura, o que a gente vê no Lulu cantando pra gente? Desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui. Então, esse trabalho, né, quando você falou, me lembrou Gonzaguinha, que ele fala, se respeitar na sua força e fé, olhar bem fundo, da cabeça aos pés. Quando a gente olha a vida, né? Tem gente que não vê graça na vida. A gente pega Gonzaguinha cantando pra gente, mas e a vida? O que é, meu irmão? Ela diz que é alegria e prazer, ele diz que é luta e prazer, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Então, cada um de nós tem uma perspectiva sobre a vida. A questão é perguntar quais relações nós estamos estabelecendo e a partir de quais emoções, do medo e da raiva, da alegria e da tristeza, da surpresa e do nojo, quais tipos de relações e sentimentos nós estamos partilhando para fazer da nossa vida um inferno. Essa é uma questão, porque se você viver uma vida que é um inferno, a possibilidade do suicídio vai estar ali, como aquele pica-pau. Batendo na sua porta. Pronto. Então, assim, eu costumo dizer que até o slogan do meu instituto, né? A melhor forma da gente prevenir o suicídio é inventando, construindo uma vida que vale a pena entendendo que vai ter dor, vai ter sofrimento sim, vai ter oscilação, mas que vale a pena ser vivida. Nossa, acho que é por esse ponto. Eu falei, gente, que o palco era dele. Olha o show. Olha o show. Ele ensina, ele canta. Ele... Nossa, incrível. Sério, tô falando. A gente é privilegiado. Eu falo que a gente aqui, com vocês convidados, eu, o Paulo, o Vitor... É um presente, né, Paulo? Quanto aprendizado, né, com esse programa. É muito legal. Eu escuto sempre aquela frase, né? Importante o acompanhamento familiar, né? Importante o acompanhamento familiar. O princípio que a família, né, tem que estar perto. Só que o que eu te falei anteriormente, todo pai, toda mãe acha que está acertando. O que efetivamente esse acompanhamento familiar? Principalmente porque o suicida, se ele quer, é um minuto que a mãe sai de perto ou não tem como controlar. Né? O gatilho para pular de algum lugar, para se enforcar, para fazer alguma coisa, drogas, é muito rápido. Esse acompanhamento familiar, explica um pouco mais para a gente entender, porque eu acho que todo mundo acha que está acompanhando. Sim. Então, aí você trouxe um ponto importante. A gente não tem o perfil do suicida. Não existe isso. Né? Como eu disse há pouco, o suicídio é multifacetado. Né? São várias influências, né, para alguém chegar a um ato suicida. Mas nós temos, por exemplo, um perfil de pessoas mais, como você disse há pouco, impulsiva. Mais impulsiva, mais violenta. Né? Por isso que eu tenho dito, né? Um modo que a gente tem em 2021, no século XXI, de prevenir o suicídio, é construir
né, uma sociedade, um locus, né, ou programas como esse, nos quais a gente possa fazer circular afetos ou energias mais sutis, mais sublimes, né, como o amor, a paixão, né, enfim, a solidariedade, a compaixão, a tolerância. Porque é a partir desses locos, né, desses lugares, que a gente vai... essa pessoa que tem um perfil, né, uma personalidade mais violenta e mais impulsiva, ela não vai encontrar muito espaço. Tá. Porque ela se encontra acolhida, né? Então, depois desse perfil, né, então, um pai que acompanha esse filho, ele tem que saber o perfil do filho. Então, esse aqui não dá para você dizer, ó... essa é a medida para você cuidar do seu filho. Depende do seu filho, porque um outro perfil, a gente pode pegar um filho mais introvertido, uma filha mais introvertida, que talvez esteja num estado depressivo, né? Depressão é quando aquela tristeza já permaneceu durante muito tempo, né? Imagina, eu perdi o meu gato, estou triste. 1 mês, 2 meses, logo isso passa, né? Eu volto a trabalhar, isso aqui, perdi um ente querido, né? Na pandemia, logo começa. A depressão não, a depressão... Como eu dei o exemplo do celular, ela vai ficar no modo bateria econômica, slow. Isso. Então, só aqui a gente tem 2 tipos, assim, 2 características de filhos. Os mais impulsivos e violentos, e aqui um depressivo. Então, assim, qual o cuidado que você vai ter com esses filhos é diferente, né? E cada um vai... trazer sinais diferentes. E aí cada um sabe o modo de lidar com o seu filho. Porque às vezes, há pouco eu falei, olha, a atividade física, ela nos traz bons neurotransmissores, que ajudam assim a gente ter um estado mental melhor. Entretanto, se você tem um filho que é sedentário há muito tempo, se você querer forçá-lo a uma atividade física, você vai fazer algo que não traz bem-estar para ele. Ah, mas o meu amigo está fazendo isso. O seu amigo está fazendo com o filho dele. Não adianta você querer fazer isso com o seu. O buraco é mais embaixo, né? Tem que cultivar. Porque você constrói. Isso. Você não pode, de repente, do nada, joga a pessoa na atividade física. E tem que ter o entendimento da pessoa de querer entender para sair desse buraco. Por que você está sofrendo? Porque é essa a ideia. Todo sintoma nosso, ele aparece por um sofrimento não escutado. Por exemplo, insônia. Muitos de nós já passou por insônia. Ai, eu vou fazer uma consulta agora, porque eu tô tendo, viu? Vamos fazer uma consulta? Ai, Jesus. Eu não consigo. Olha, Cris, a ansiedade, né? A gente falou no início que os números do suicídio não aumentaram no mundo durante a pandemia, mas os casos de transtorno de ansiedade aumentaram 26%. É muita coisa, né? Nós saímos ali de uma estimativa de 300 milhões de casos por ano, que é uma estimativa que a gente tinha para 2020, para quase 400. Sim. Então, assim como o da depressão, que também subiu 26%. Esse é um estudo, né, que saiu recentemente, dia 8 agora, na The Lancet, em 204 países. Nossa, quer dizer, então, é bem consistente. Isso. Então, quando a gente não tem, por exemplo, um aumento do suicídio, talvez por essa questão, né, de sermos mais solidários, tá todo mundo sofrendo, então vamos tentar ver o que a gente pode fazer em coletivo, né? Essa ideia do todos nós somos um, né? Como é que a gente se ampara? Só que nós tivemos esses transtornos. Então, a saúde mental foi muito abalada. Então, nós vamos ter, sim, durante os próximos anos, muito trabalho. A gente precisa contar com o poder público para isso. Exato. Né? Porque não adianta que a gente falar muito sobre isso se a gente também não construir espaços. E o poder público precisa dar oportunidade e um direcionamento, principalmente para os jovens, que estão tendo muita dificuldade com essas mudanças. Sim. Eu vou complementar aqui esses números com uma matéria, inclusive, que eu li, saiu sua na Gazeta, que entre brancos e negros, numa faixa etária de 15 a 29 anos, baixa renda, sim, entre brancos e negros, a ideia suicida é 45% maior entre os negros do sexo masculino, dos 10 aos 29 anos, de acordo com o Ministério da Saúde, e que 62,5% população LGBTQIA+,
já teve ideação suicida em algum momento de sua trajetória na juventude. Isso quer dizer que essa questão sexual que você comentou, né, perante a família, que lado que eu vou, eu gosto disso, eu não gosto. Olha o que gera 62% em meio desse... É muita gente desse... Muito, né, muito. Dessa população LGBTQIA+, que tem esse drama. Sim. É muita gente. Sim, porque qual é o impacto? Qual é o impacto aí? Há pouco a gente estava falando justamente dessa questão, né? Que um sintoma, ele surge porque a gente não ouviu, né, um sofrimento. Por exemplo, eu tenho... Sei lá, eu comprei um apartamento e financiei e não estou conseguindo pagar o financiamento. Isso causa ansiedade. Né? Porque a ansiedade, ela está relacionada a alguma coisa que a gente quer muito. Nossa, o amor da minha vida está chegando, né? Nossa, o avião chega a tal hora, né? A gente fica ali, nossa, isso, fica assim. Ou, nossa, daqui a pouco vence aquele boleto. O dinheiro não entrou na conta, fulano não pagou. Sim, né? sim. Vai aqui. Agora... Quando a gente coloca, né, essa faixa etária, é interessante, né? E também o pessoal do LGBTQIA+, há pouco eu falei dos 3 pares da esperança, das emoções, né? Que é o quê? A tristeza e a alegria. Lembra daquele filme, né? Daquele desenho? Mais um aí, uma referência. O Divertidamente? Sim. Que a gente tinha o quê? 5 emoções ali. Alegria e tristeza, né? Que são os 2 pares. Depois aqui nós temos a raiva e o medo. E aqui nós temos o nojo, né? A nojinho, lembra aquela verdinha? E lá não está, mas aqui é a esperança. A esperança. Essa população de 15 a 29 anos, que até 2019 o suicídio era a 2ª causa de morte entre eles. Só perdia para o acidente de carro. Nossa. Né? Agora diminuiu. Né? Mas o que a gente tem? Acho que para não perder muito o fio. Nós temos uma questão do abalo da esperança, porque essa população, né, negra, nessa faixa de 15 a 29, tem um abalo na esperança, porque as condições econômicas têm um impacto muito grande aí nesse lugar. Então, por isso que o suicídio entra como uma perspectiva de vida. Porque eu não vejo... Lembra que eu falei eu não vejo luz no fim do túnel. Né? Então, o horizonte de possibilidades se fechou. Foi se fechando e eu não vejo luz no fim do túnel. Essa questão da comunidade LGBTQIA+. Lembra que eu disse, eu estou causando sofrimento... As pessoas não me entendem, não me acolhem. Lembra que eu falei do acolher, escutar e acolher? As pessoas não me acolhem. Aí a gente fala de uma coisa, não entendem o meu afeto. Eu mesmo, né, vamos colocar assim, às vezes a pessoa pode dizer, eu mesmo não sei o que me afeta. Eu não me encaixo nessas caixinhas que tem por aí, né? Sim. E aí o sofrimento vai aumentando, e aí a gente tem um sintoma. Né? E aí pode vir a depressão, pode vir outros transtornos aí que a gente está conversando. Interessante a gente pegar um ponto uma outra faceta desse estudo. De 15 a 29, a gente vê que a baixa renda influencia, então, na diminuição da esperança e aumento da taxa de suicídio. Entretanto, a partir dos 55, e aqui tem um ponto importante, a taxa mais ou menos de suicídio no nosso país hoje é de 5,6 a cada 100 mil. Só que acima dos 70 anos, ela chega para 9,8. Nossa, mas não é hora de suicidar, né, gente? Então... Aguentou o rojão até os 70. Aí o problema é... Conta para nós, doutor Sérgio. Por quê? Que exatamente. Também, acima de... Então, nós temos aqui no... Primeiro, que envelhecer no Brasil é algo novo. Né? Cá entre nós. Né? Tem razão. É algo novo. E às vezes a gente não está preparado, né? A gente vem nas últimas décadas, né? Foi ali em 2000, um pouquinho antes de 2010, ou a partir de 2010 que a gente tem o Estatuto do Idoso, né? Eu não sei precisar muito bem, desculpe, mas está mais ou menos ali, né? Final da primeira e dessa segunda década, né? Mas nós temos um ponto que quando a gente vai para essa faixa acima dos 55 anos, a maior taxa de suicídio é justamente em quem não tem problemas financeiros. Por quê? Sabe aquela... Sabe o que acontece? Trabalhou tanto, ficou sem amor.
Né? Então, Não teve né? espaço para o amor, e o amor é que alimenta a nossa alma, provavelmente essa questão, né? Perdeu família pelo caminho, largou aquela mulher bacana que ajudou a construir, e aí, né, tá com a mais novinha que daqui a pouco tá largando para ficar com outro rico. Olha eu fazendo, gente, Mas, brincadeira, tá? mas são Vamos ouvir o todas- Dr. Sérgio. Não, mas são possibilidades. São possibilidades, né? Porque, assim, vamos dizer, a vida, ela não tem sentido. Se você quiser um sentido para a vida, é transmitir informações. É isso que uma célula faz para outra. Então, esse é o sentido da vida. Transmitir informações. Só isso. A questão é que, como nós somos um organismo extremamente complexo, o ser humano não busca um sentido para a vida. O ser humano busca a experiência de estar vivo. E às vezes essas pessoas trabalharam, tem milhões na conta, só que não tem, como você disse há pouco, não vejo alegria na vida. Eu não tenho uma experiência feliz da vida. Eu não tenho uma experiência com o divino. Eu não tenho uma experiência boa com a arte. Eu não tenho uma... E não sabe amar, às vezes, né? Isso. É duro, você imagina. A gente conhece pessoas que, né, realmente só pensam em experienciar, né? Então, e aí como é que fica? Né? Em que lugar que a o gente trampo, tá? né? Na hora que a conta chega, né? Que você para, porque uma hora você começa a parar. Então, mas só que assim, qual é essa conta? É uma conta que eu não pago. Entendi. É uma conta que eu não pago com dinheiro. É uma conta que eu vim acumulando a vida inteira. E agora eu quero fazer, como eu vi uma chart, eu vou para Veneza e durmo na gôndola. Adorei. Quando eu me aposentar, eu vou viajar. Pô, aí lascou. Então, só para a gente entender, né, que o suicídio ele está, sim, relacionado a um sofrimento que não é escutado, acolhido e transformado. Então, em todas as faixas etárias, até com pessoas que não demonstram sinais ou falas, né, suicidas, a gente precisa estar atento. Nossa, doutor Sérgio, que presente. Mas eu falo que eu sou muito privilegiada mesmo. Eu agradeço muito de estar podendo ser essa ferramenta só para colocar assim você com todas as pessoas aqui que nos acompanham, que são interessados em conteúdos diferenciados, né, gente? Vamos atrás de conteúdo assim, ó, bacana. Vamos se alimentar de informação que a gente possa ajudar o próximo. E muito obrigada. Eu que agradeço a todos vocês, a você, né, em especial a toda a sua equipe, né, que está por trás do teu trabalho. Gratidão. Esse trabalho é o ano inteiro. Imagina. Então, olha, conta comigo, esse é o meu papel, compartilhar, unir forças. É um prazer muito grande e deixo aqui minha admiração. Tá joia. Até super a próxima. Gratidão. Tá bom, Cris. Valeu. Até mais, gratidão. gente. Beijo. Obrigado. Até mais. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cocre apresenta 50 mais 1, a marca do tempo das conquistas, realizações, desafios e das atitudes que contribuem para que o outro se torne melhor. Apresentação, Cristiane Teixeira.